Olá, eu sou Mauro Martins e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui em Portugal. Quando eu cheguei, eu não queria predefinir nada. Eu não sabia o que iria fazer, eu não sabia em que área iria trabalhar, onde eu iria ficar. Eu precisava apenas observar as oportunidades para fazer as minhas escolhas. Comecei a ver que havia uma infinidade de oportunidades. Desde os restaurantes até as grandes superfícies, havia oportunidades por todos os lados. Porém, a primeira oferta de emprego bateu à minha porta. Como era na área comercial, ou seja, fixo mais comissão, aceitei, já que assim eu poderia escalar os meus ganhos. E aí, de forma organizada, utilizando o meu CRM, e é isso que faz a grande diferença, comecei a trabalhar em ritmo hiperacelerado. Como a empresa vendia mobílias para hotéis e restaurantes, vi que as oportunidades eram quase que infinitas. Afinal de contas, o Algarve, para onde eu fui designado, é somente isso, hotéis e restaurantes. Com 4 meses de trabalho, eu tinha em orçamentos 220 mil euros. Porém, já não conseguia fechar grande parte dos negócios porque a empresa vendia por catálogo e não havia showroom na minha região. Foi aí que observei que iria perder tempo e pedi demissão. Como eu já tinha mapeado os meus concorrentes, mandei um e-mail a um deles, dizendo assim, veja a ousadia. Senhor, bom dia. Já nos falamos por e-mail, porém eu, como delegado comercial de uma empresa de mobílias como a sua, tenho enfrentado grande falta de assistência nos grandes negócios que tenho captado, e isso tem afetado os meus ganhos financeiros que projeto obter. Desejo ter um momento breve para conversarmos, mas só fará sentido esta conversa caso o senhor tenha o interesse de vender mais. Aguardo seu retorno. Depois de mais ou menos 3 dias, ele me ligou, comecei a trabalhar nessa segunda empresa em dezembro de 2018. Neste caso, em uma empresa bem mais estruturada do que a primeira. Em fevereiro de 2019, eu tinha como ordenado fixo o dobro do mínimo nacional mais comissões. Ou seja, em 6 meses aqui em Portugal, o meu ordenado fixo já era maior do que a grande maioria dos funcionários públicos. Pode ser que você não tenha noção, mas 2 ordenados mínimos na Europa é muito dinheiro. Mas onde eu quero chegar com essa história? Eu não quero ficar aqui cantando as minhas vitórias. O que eu quero dizer é que há 2 coisas que me permitiram obter os resultados que eu estabeleci como meta. Primeiro, é fundamental organizar o trabalho e sem o meu CRM isso seria impossível. Lembra que eu disse que trabalhei em ritmo acelerado? Pois é, o ritmo pode ser acelerado, mas sem organizar o que se faz e sem realimentar o sistema, será trabalho jogado fora. Esqueça isso. Segundo, é preciso criar valor agregado em tudo. E o que eu quero dizer com valor agregado em tudo? Se eu começasse na primeira empresa, esperando o tempo passar e tentando fazer uma venda aqui e outra ali, e não tivesse construído uma carteira de clientes e orçamentos forte, como eu seria visto pela segunda empresa? Eu seria contratado? Acho que não. Eu teria a ousadia de escrever o e-mail que escrevi? Se o senhor estiver interessado em vender mais, aí vai fazer sentido a nossa conversa. Presta muita atenção nisso que eu vou dizer. Se você não consegue se convencer, será impossível convencer aos outros. Quando eu falo de CRM e valor agregado, eu digo em outras palavras, gestão e valor. O valor foi o que me fez convencer a segunda e a terceira empresa. Tem uma terceira empresa. Em janeiro de 2020, eu não tinha mais espaço para crescer na empresa que eu estava. Era mesmo assim, ou a produção atendia aos meus pedidos, ou atendia os pedidos do patrão. Bom, nessa disputa você já sabe quem é que vai vencer, certo? Errado.
Lembra que eu falei de criar valor? Quando o seu foco está em criar valor, isso não se restringe somente a você, mas a tudo e a qualquer pessoa que esteja em contato contigo. Então, com os argumentos certos e baseado nos prazos de entrega que a produção me dava, eu conseguia fazer com que as entregas do patrão tivessem que esperar o seu devido prazo. Mas essa era uma guerra que não tinha como eu vencer. E nem eu estava disposto a travar essa batalha. O meu valor já havia aumentado e muito. Quando eu cheguei na segunda empresa, eu só conhecia 1/8 do Algarve. Em janeiro de 2020, eu já tinha o Algarve todo mapeado no meu CRM. Eu já conhecia de Vila Real de Santo Antônio até Sagres. Então, imagina quanto o valor do profissional não aumentou. Era hora de sair da segunda empresa. Analisei as opções que eu tinha e me surpreendi quando vi que eram muito maiores do que eu imaginava. Eu poderia ir trabalhar para restauração, hotelaria, gabinete de arquitetura, construtora e também me manter no mesmo ramo, o que seria o mais indicado, é claro. Sendo assim, numa manhã de fevereiro, frio que chegava a doer, liguei para um cliente excelente, onde eu havia deixado uma marca registrada de profissionalismo, comprometimento e por diversas vezes deixei claro que o cumprimento dos prazos de fornecimento teve o meu esforço pessoal. Isso ajuda muito que as outras pessoas percebam o valor que você tem agregado. Eu disse as seguintes palavras para ela. Como tem passado, perguntei-lhe o porquê da sua empresa não dedicar-se a outros segmentos e somente aos designs de interior. E claro que esse segmento eu já tinha ventilado por diversas vezes, que era o segmento que eu trabalhava, hotelaria e restauração. Pronto. Pedi demissão na segunda empresa e fui contratado pela terceira empresa, sendo que dessa vez, graças ao valor agregado e ao trabalho organizado, como diretor de marketing. Com 1 ano e 6 meses em Portugal, eu tinha atingido um ponto muito interessante. Foi um salto quantitativo e qualitativo imenso. Mas espera lá, por quê? Eu sou diferente? É claro que não. Eu só fiz a coisa certa de forma organizada. Tudo se resume à gestão através do CRM. Ele permite que você aumente o valor agregado profissional de forma consistente e permanente. E veja lá, isso foi para mim, mas isso é para você também. É para qualquer pessoa que queira realmente estruturar um trabalho de forma sólida e séria. Olha, eu tenho um curso feito de forma muito simples, com exemplos práticos, bem explicativo, que vale a pena conferir. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo. Mas a história não terminou. Logo depois o mundo se confinou por conta do Covid. Neste caso o planeta entrou em recessão e eu faço parte do planeta. E as coisas não correram bem. Após 6 meses eu e a empresa tivemos uma conversa e decidimos rescindir o contrato, mas eu prestaria assessoria comercial e de marketing para essa mesma empresa. Eu tinha 2 opções: fazer parte do grupo das vítimas e ficar reclamando de como o mundo foi mal para mim, ou fazer parte do grupo que morre tentando. Eu não tenho vocação para vítima. Com isso, em 2021, com o planeta em pandemia, mas com a economia funcionando, mesmo que lentamente, só para essa última empresa eu vendi mais de 200 mil euros, o que me rendeu uma comissão maravilhosa. Eu digo que foi só para essa última empresa porque eu represento também outras empresas. Então é isso. Se você deseja agregar valor à sua atividade profissional, à sua empresa ou à sua equipe de vendas, a solução está em implantar o CRM. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal porque sempre vai ter novidades lá.